Quando a gente pensa sobre manifestação, geralmente a gente pensa em lei da atração como uma coisa muito isolada. Então, hoje eu vou fazer uma prática de lei da atração, hoje eu vou fazer uma manifestação, hoje eu vou utilizar essa lua cheia para fazer alguma coisa. Então, eu quero que daqui para frente você deixe esse conceito para trás e você passe a enxergar a manifestação como uma parte da sua vida. Então, aqui eu trouxe sobre a diferenciação de lei da atração e manifestação consciente, só para você entender um novo conceito de como que você pode estar lidando com isso na sua vida hoje. É a mesma coisa, a gente está falando aqui sobre cocriar a sua realidade mais elevada, só que eu quero que você enxergue de uma forma diferente. Então, em lei da atração, a gente vai estar pensando em rituais isolados, em desejos isolados que você tenha, uma atenção que fica dissipada, você traz uma atenção às vezes para um só momento, para um só ritual, mas de resto ela fica dissipada, e também sobre inconstância. Você pensa numa coisa, quer manifestar algo, mas o resto da sua rotina você permanece inconstante em relação a isso. Enquanto a gente pensa na manifestação consciente, uma rotina ritualizada. A sua vida, ela tem sentido, ela é um ritual para você. E por isso você se coloca com consciência para co-criar a sua realidade a todo momento. Ou seja, você vive uma rotina com intenção, com presença, e o seu poder de cocriação ele vai daqui, ó, para longe. Você passa a cocriar uma realidade com muito mais facilidade. Intencionalidade. Então, esse é um ponto muito importante. A gente precisa ter intenção naquilo que a gente faz. A gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo alguma coisa. Sobre integração com propósito. Uma coisa que eu enxergo muito nas pessoas ensinando sobre lei da atração é sobre, às vezes, esse apego à matéria, esse apego ao status, a uma coisa muito egóica. Então, claro que bens materiais, prosperidade é um desejo que todo mundo tem, uma necessidade que todo mundo tem. Não estou falando que não seja, mas que a nossa manifestação ela precisa ser feita com propósito. Não adianta a gente manifestar uma coisa porque todo mundo falou que você tem que manifestar. Entende? Então pensam que vão estar sempre vendendo uma ideia de uma vida perfeita, de como as coisas devem ser. Ah, é uma família margarina, é o carro do ano, é uma mansão, é você multimilionário, é você empreendedor, com vários funcionários. Às vezes é uma vida que vendem para você que não faz sentido com a sua realidade, não faz sentido com a sua essência. Você precisa se perguntar se aquilo que você está manifestando é uma coisa coerente com a sua verdade. A manifestação ela precisa ser integrada com o seu propósito. O seu propósito é ser quem você é. Fazer aquilo que faz sentido para você, aquilo que te traz entusiasmo. Então, não adianta ficar ali em rituais isolados de lei da atração para você manifestar alguma coisa que não ressoe com a sua verdade. Tudo que ressoa com a sua verdade, tudo que ressoa com a sua essência, flui com muito mais facilidade. Tem uma fluidez muito maior no seu campo. E a gente tem que pensar em presença. Presença é algo extremamente importante para a gente conseguir sair do lugar. Então, se você está no piloto automático na vida, né, vivendo um dia após o outro de uma forma acelerada, sem perceber aquilo que você está fazendo, se você não está presente, a sua energia vai lá embaixo. E com a sua energia indo lá embaixo, o seu poder de cocriação vai lá embaixo também. Então, troca a lei da atração por manifestação consciente. Resgato. É a mesma coisa, só trouxe nomes diferentes para você entender um conceito novo sobre cocriação, sobre lei da atração para você trabalhar na sua vida a partir de hoje. Estamos a todo momento manifestando a nossa realidade, seja de forma consciente ou inconsciente. Então, você não está só num lugar de cocriação quando você faz um ritual de lei da atração ou quando você está mentalizando ganhar um carro, ganhar uma coisa específica. A todo momento da sua vida, você está cocriando uma realidade. Quer você esteja consciente disso, você esteja fazendo isso com presença, com intencionalidade ou não. A manifestação consciente não é sobre apenas praticar a lei da atração, mas sobre se lembrar que você já está, nesse exato momento, cocriando a sua realidade, tá bom? E você saber utilizar isso em seu favor. Para a prática de manifestação consciente, eu gosto de pensar em 4 tópicos que são importantes para a gente conseguir lidar com isso. O primeiro, sobre autoconhecimento.
Eu acho muito importante você ter conhecimento sobre si mesmo, sobre seus padrões internos, sua essência e suas crenças negativas, para que você aumente o seu poder de cocriação e você faça essa cocriação diária, rotineira, ritualizada na sua vida com muito mais intenção. Então, primeiro ponto, autoconhecimento no sentido de direcionamento de vida e de identidade. O que é sucesso para você? O que você quer cocriar para você? Não adianta cocriar um carro do ano, porque tá todo mundo cocriando, sendo que você não tem desejo, ressonância nenhuma com aquilo. Você precisa entender o que faz sentido para sua realidade. Não o que fizeram lavagem cerebral para você acreditar que aquilo era necessário para você. Ai, mas porque eu preciso, mas porque todo mundo tem. Seja autêntico, silencie esses ruídos externos para ouvir o que o seu coração tem a te dizer, o que a sua intuição te aponta sobre a sua verdadeira essência. Então, o que é sucesso para você? Desde criança, somos bombardeados com informações sobre o que é o sucesso, mas precisamos entender se esse ideal realmente ressoa com quem nós somos e com quem nós desejamos ser. É preciso entender sobre quem se é e sobre o que é sucesso para você. O que realmente faz sentido para você. Às vezes não vai fazer sentido para sua mãe, para seu pai, para seu amigo, para seu namorado. Precisa fazer sentido só para você. Eu sugiro que você faça um exercício de visualizar o que você realmente deseja num prazo de 6 meses, 2 anos e 5 anos, sendo muito sincero com você. Pensa que não existem limitações, que você pode ter tudo aquilo que você quer. Então a gente fala, ah, então eu imagino eu ganhando na Mega Sena. Nada de escapismo. Pensa na sua realidade, pensa no que você realmente quer cocriar. Imagina esse cenário para você, silencie esses ruídos externos, investe muito no seu autoconhecimento para que você se conecte cada vez mais com a sua essência. Se conectando com a sua essência, as coisas fluem com mais facilidade para você. Um outro ponto é você observar quais são as suas crenças limitantes que te atrapalham nesse processo. Então, hoje tem esse movimento, às vezes, de falar que não é legal falar de crença negativa para praticar a lei da atração, mas são questões que a gente carrega. Geralmente, pessoas que não precisam fazer investigação de crenças negativas para conseguir sucesso com lei da atração são pessoas que, de alguma forma, tiveram muitos privilégios na vida. Então, são pessoas que estão ali um pouco mais abertas ao mundo, que não passaram por tantas limitações. E aí, se você é uma pessoa que veio de um lugar de escassez, se você é uma pessoa que não tem privilégios, que passou por uma infância, às vezes, de uma situação difícil, seja emocional, seja financeiramente, quanto mais difícil foi para você, mais crenças limitantes você vai ter. Então, se alguém vem e te fala na internet que você não precisa investigar suas crenças negativas, porque para ela deu certo sem investigar, talvez essa pessoa esteja num lugar de privilégio e ela não tem ali muito local de fala para estar conversando com você. Então, você precisa estar olhando para dentro, precisa estar olhando para os seus padrões, porque eles têm a dizer sobre aquilo que você consegue manifestar, certo? Então, a maioria das nossas crenças negativas vem lá da nossa infância, ficam armazenadas na nossa criança interior de acordo com as ideias que são passadas pelos nossos pais ou pelos nossos criadores e as experiências que a gente vai passando na infância, as experiências que a gente vai passando na vida. Então, a gente tem a nossa criança interior que influencia muito a nossa vida, influencia muito o nosso poder de cocriação, porque ela trava muita coisa. A gente tem os nossos mecanismos de defesa da nossa criança interior e acabam fazendo com que a gente evite certas situações por a gente não se sentir tão seguro em relação a elas. Por exemplo, às vezes você quer manifestar um trabalho que você precisa se expor um pouco mais, que você precisa fazer reuniões, que você precise fazer uma palestra, por exemplo, e a sua criança anterior aprendeu que não é seguro se expor. E aí fica difícil para você conseguir manifestar isso porque você vai estar sempre no seu próprio caminho, você vai estar sempre se sabotando. Então, olhar para suas crenças negativas e digo mais, olhar para a sua criança anterior é muito importante para que você consiga fazer um processo de manifestação consciente com leveza dentro da sua vida, sem passar por tantos perrengues, tantos obstáculos. Então, eu preciso que você entenda melhor sobre os seus padrões internos. Então, para que você vai estar fazendo isso? Para liberar esses bloqueios no seu caminho. A gente só consegue manifestar aquilo que a gente acredita que a gente consegue manifestar, que a gente é merecedor de estar manifestando. Então, não adianta você estar ali praticando a lei da atração se você não se sente merecedor, se você não acredita que aquilo é possível para você. Isso vai estar trazendo um bloqueio. Eu sugiro você ter uma prática de autoconhecimento constante, para você entender melhor sobre os seus padrões.
Outro ponto, outro tópico importante para manifestação consciente é sobre alinhamento. Então, a gente precisa alinhar emoções, pensamentos e ações com quem nós realmente somos. Não adianta você estar pensando uma coisa e sentindo outra e vibrando outra. Você precisa estar cuidando muito da sua energia, elevar a sua frequência energética e cuidar de você. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar, do seu campo emocional, para que você consiga manifestar aquilo que você deseja. Se você está falando que você confia, que você tem certeza que aquilo que vai dar certo para você, né, aquilo que você deseja será cocriado no seu campo, mas você sente que não, acho que não é possível, fica difícil para você manifestar aquilo, tá bom? E eu acho que essa é a parte mais difícil do processo de manifestação, é a gente conseguir soltar o controle, soltar a frustração, soltar a impaciência, esse medo que a gente tem das coisas darem errado, a gente confiar que não existe outro caminho, senão um caminho que tudo dá certo. Eu acho importante para essa questão de alinhamento, pensar em equilíbrio dos chakras. Então, você pode estar olhando para os 7 chakras que você tem, olha para os temas que eles trazem e trabalha de uma forma orgânica. Por exemplo, o chakra básico trabalha a sua segurança, você se sentindo seguro em si mesmo, cuida da sua saúde física. O chakra sacro cuida da sua energia sexual, da sua criatividade, sua conectividade. O chakra plexo solar cuide da sua autoestima, resgate o seu poder pessoal, estabeleça limites. O chakra cardíaco, amor, perdão, aceitação, compaixão, amor consigo mesmo, sobretudo. O chakra laríngeo, tenha verdade, se expresse. O chakra do terceiro olho, confie na sua intuição e dê asas à sua imaginação. Deixe que a sua imaginação te mostre aquilo que pode acontecer. E o seu chakra coronário trabalha a sua conexão com o todo, a sua elevação de consciência, tá bom? Sobre investigação de crenças limitantes, que eu já falei aqui também, né, no processo de autoconhecimento e reforço aqui no processo de alinhamento. É preciso olhar para suas crenças negativas para perceber como elas podem estar te prejudicando de alcançar a sua realidade mais abundante. Então, você precisa ter uma prática de autoconhecimento constante. E aqui eu deixo uma sugestão de prática, que é o método do ganho invisível. Então, a gente mantém uma crença negativa no nosso campo, porque de alguma forma a gente sente que a gente ganha mais ao manter essa crença negativa. Então você pensa, se eu me agarro a essa crença, o que eu estou evitando enfrentar? Ou o que eu estou ganhando ao manter essa crença? É um processo de investigação que você não vai fazer do dia para a noite. Você precisa de um tempo para estar digerindo essas informações e para estar se entendendo, tá? Processo de autoconhecimento é um processo para você fazer uma semana, processo para a vida toda. Outro tópico, então falamos sobre autoconhecimento, sobre alinhamento e agora sobre consistência. Então eu preciso ter consistência. Então, muitas manifestações, elas podem demorar um pouquinho para estar acontecendo, porque elas vão te preparar para isso. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é: o universo, ele não está preparando a sua conquista para você, ele está te preparando para essa conquista. Então, a gente precisa ter um nível de consciência e uma energia legal, para quando chegar aquilo que a gente deseja, a gente não sabotar, a gente conseguir aproveitar aquilo. Então, consistência é você se manter focado na sua evolução, você se manter focado em relação àquilo que você realmente deseja. Não ficar oscilando, mudando de ideia o tempo todo. Eu quero esse carro, depois eu quero aquele, depois eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Seja consistente com aquilo que você realmente deseja. Tá bom? Seja verdadeiro consigo mesmo. A gente não é consistente com aquilo que a gente deseja, porque talvez a gente não deseje realmente aquilo. Então, se você está seguindo muito o que os outros estão falando para você fazer, é difícil você ser consistente mesmo. Então, quando a gente está alinhado com a nossa essência, com a nossa verdade, é muito mais fácil para a gente ser consistente. E o último tópico, a ação. É preciso tomar atitudes para você chegar onde você deseja chegar. É preciso fazer por onde. Eu gosto de pensar em cocriação. E o que é cocriação? É você e o universo criando junto. É uma parceria, uma colaboração. 50% é você, 50% universo. Você tem que confiar absurdamente nesse sócio seu, que é o universo, que ele vai estar fazendo esse 50% da parte dele. Ele vai estar fazendo aquilo que ele tem que fazer. Ele faz mesmo, pode confiar. E agora você também tem que fazer o seu 50%. Você tem que entender qual que é a ação que você precisa trazer para estar manifestando aquilo que você deseja e colocar a mão na massa para isso, tá bom? Então, relembrando, 4 tópicos para você fazer uma prática legal de manifestação consciente, conseguir co-criar dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, com presença, com intencionalidade. Autoconhecimento, alinhamento, consistência e ação.